Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. É o quarto editorial do dia. Pessoal, muitas pessoas pediram que eu voltasse a comentar o caso sobre a vereadora, presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Saíram novas informações que a polícia soltou, tá? Uma coisa é certa, a política é muito estranha. Então, quando se fala de política, quando se fala de oposição, quando se fala de questões polêmicas, como a morte de uma jovem de 26 anos, seu namorado, então as hipóteses são muitas e as questões são várias. Mas a polícia já trabalha com uma nova tese e é sobre isso que eu vou trazer para você aqui, tá bom? Só lembrando a você que se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Obrigado por mais uma vez, pela quarta vez no domingo, me receber aqui na sua casa. Então, só posso te agradecer, tá bom? Bora começar? Se não é inscrito, se inscreva. Bora, rumo a 1.400.000 seguidores. Eu sei que é ambicioso esse nosso projeto de bater 1.400.000, mas eu sei que a gente consegue porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Bora lá? Vamos começar. Essa matéria aqui é da Terra Notícias, tá? Publicada ontem, no sábado. A polícia investiga suposto feminicídio após a morte de presidente da Câmara do Ceará. Lembrando que ela era, tá? Ela era irmã de um deputado federal, o Yuri do Paredão, que é do PL e que tinha assinado os atos, a CPI dos atos antidemocráticos, e que vinha tecendo, inclusive, algumas críticas a Lula, tecer críticas ao governo estadual e também, inclusive, tá no meio da política, não tem como não entrar em alguns embates, trazer algumas informações, falar coisas contra seus adversários. Então, quando se envolve político, é complicado você ir de cara colocando uma tese de feminicídio, a não ser que seja muito escancarado, tá? O que traz de novo aqui? Só para lembrar o caso. 26 anos, vereador e presidente da Câmara Municipal, do PL, partido do Bolsonaro, oposição ao governo do estado. Ela foi encontrada sem vida, juntamente com o seu namorado, no sofá de casa, de mão dada, e a empregada chegou e encontrou os dois. O que trouxe de nova informação com essa matéria aqui do Terra Brasil? Foi o fato de que foi encontrado próximo das vítimas uma corda onde estava próximo das vítimas. E, segundo eles estão analisando aqui as redes sociais e falando que o namorado dela, tá, postava muitas fotos do lado dela e ele chegou a colocar, fez uma postagem anteriormente e chegou a apagar, tá, essa postagem. O namorado dela é o Rickson Pinto, tá, que também foi encontrado sem vida. Segundo informações da coluna de Fausto Macedo do Estadão, a principal linha de investigação é feminicídio, seguido de suicídio. Então, essa é a linha de investigação. Em sua última postagem nas redes sociais, Rickson Pinto escreveu em um stories: "Vocês têm o coração bom, não deixem que o mundo estrague isso." Então, uma incógnita, não se sabe o porquê ele colocou isso, mas com base nisso, eles estudam e trabalham a linha aí do feminicídio. É lógico que tem muita coisa para ser apurada, tem muita coisa para ser analisada ainda, mas o laudo com a perícia e o resultado sai em 30 dias. Então a gente vai ter que aguardar esses 30 dias para ver o resultado, se realmente se trata de feminicídio ou não, tá? Mas eu reitero, tudo que está ligado à política é complexo. Tanto é complexo que vamos falar desse caso aqui, mudando de assunto agora. Você lembra do nome Delúbio Soares? Você lembra desse caso? Você lembra ali, ó, muita gente que fez o L agora, muitos jovens que fizeram o L, talvez não viveram o período do governo Dilma e Lula e não assistiam noticiários daquela época. Minha filha mesmo tem 17 anos, ela não lembra daquele período. Lembra porque nós, pais, temos o papel de relembrar e falar, ó, esse candidato é assim, esse candidato é assim.
mas ela tem a livre escolha dela, minha esposa tem a livre escolha dela, e eu tenho que ter a minha livre escolha. Esse é o ponto principal. Mas o Delúbio Soares participou muito das ações do PT, até porque ele era tesoureiro do PT. E o que aconteceu? Segundo a matéria aqui do Metrópole, vocês podem averiguar, o STJ anulou a condenação do Delúbio Soares na Lava Jato. Um desmonte, desenfreado das ações da Lava Jato, está acontecendo agora. Só para você relembrar o caso, para que você tenha em mente o que aconteceu na época do caso Delúbio Soares, tesoureiro do PT, ele fez trabalhos, ele era empresário também, trabalhos, e fez doações que chegaram a 12 milhões em caixa 2 para candidaturas do PT e do PDT em 2004. Segundo informações, o montante foi obtido pelo pecuarista José Carlos Blumay, pegos com o banco Chain no ano de 2004, e esse dinheiro foi utilizado para bancar 12 milhões de reais, utilizados para bancar candidatos do PT e do PDT. E agora, o que aconteceu? Foi constatado que ele é inocente? Não. Semelhante ao caso do Lula? Sim. Por quê? Porque o Delúbio Soares teve a decisão agora de que o foro de Curitiba não era o foro específico para julgar ele. E agora foi declarada a incompetência do foro, ou seja, tudo aquilo que foi delimitado, que a justiça comum, eu falei foro de Curitiba, a justiça comum não era suficiente. Por quê? Porque uma vez que o dinheiro dele foi utilizado para bancar campanhas políticas, não era a justiça comum que deveria julgar, era a justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Então, com base nisso, todo o processo saiu da justiça comum e foi remetido para a justiça eleitoral. Nisso ele ganha tempo, todos os casos têm que ser avaliados, busca-se, inclusive, uma possibilidade de prescrição, de passar aí do tempo e ele não poder ser condenado mesmo, ou, inclusive, a justiça eleitoral falar que ela não é competente e criar um conflito de competência. Ou seja, a comum fala que não é dele, a eleitoral que fala que não é dele, e o tempo vai passando só para enrolar o tempo e ele sair livre dessa. A grande questão agora é que, como as decisões dadas pela Lava Jato não serão mais válidas, ele poderá pedir reaver valores, pedir anulação da condenação, ou seja, mais uma vez, a gente vê a luta que a Lava Jato trouxe, o símbolo e o exemplo que a Lava Jato foi no Brasil, jogado ao léu. Quer outro exemplo aqui do Brasil, que todo mundo já conhece? É esse aqui, ó. O filho do Cabral, tá? Do Cabral, lá do Rio de Janeiro, ganha cargo na Alerj e salário supera 20 mil reais. Marco Antônio Cabral é filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado, esse aqui é o Marco Antônio Cabral, tá? Condenado a mais de 400 anos de prisão. Não se trata de acho que é. Ele foi condenado. Tá? Pode ser anulado? Pode. Mas que ele foi. E a previsão é de que vai ser anulado? Vai. Tanto que o Bretas já foi afastado. Bretas é o juiz, tá? É o juiz da Lava Jato que julgou os casos do Cabral. Ele já foi afastado. Segundo eles, ele tirou foto do lado do Witzel e por causa disso ele é parcial. Então a grande questão aqui é como que isso aí é visto pela sociedade brasileira. Como que você explica para os seus filhos, como que você explica para a sociedade que o Brasil é um país sério quando você vê esse tipo de coisa? Então, assim, é lógico que interferência política do pai, que o filho do ex-governador entra dentro de um cargo de confiança na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com uma remuneração tão alta. O salário ultrapassa aí, com os benefícios penduricários, 20 mil reais. Então, assim, é a meritocracia do Estado, né? Do Estado, onde você não precisa ter méritos, não precisa ter crédito, mas consegue um salário de 20 mil reais. Eu te pergunto, na iniciativa privada, quem consegue um salário de 20 mil reais assim? Fácil desse jeito. Então, a manutenção do Estado gordo, inchado, é o que eles querem. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa
que na conversa do carro eu falo muito de política com a minha esposa e com as minhas filhas. E o discurso da esquerda, do, 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 do rico é o mal e o pobre é o bom, é para desviar o foco e fazer com que se crie um inimigo. O proletariado, o pobre, vai guerrear contra aquele que trabalha, que monta empresa, que gera emprego, justamente para que o foco do pobre não seja perceber que o maior inimigo dele é o próprio Estado, que suga todo o dinheiro dele. O Estado é o inimigo aqui, e não o rico. Dizem que para existir um rico, até o Lula falou que para haver fome de um lado, outro, um gordo vai estar comendo muito, né? Praticou até gordofobia, que é absurdo. Mas assim, você tem que entender o seguinte: essa equação não existe, de que para um ser rico o outro tem que ser pobre. Eu te dou um exemplo, que é um exemplo prático. Vamos dizer que duas pessoas tenham 2 terrenos. E dentro desse terreno, cada um tem um pé de manga. Começaram iguais, correto? Não é isso? Um que tem um terreno chupava as mangas todo dia. O outro economizava, chupava uma manga e plantava outra. Chupava uma manga e plantava outra. Depois, os pés de manga cresceram. Aquele que chupava todas as mangas continuava com uma. O outro, que chupava só uma e plantava as outras, cresceram mais pés. E ao final de algum tempo, ele estava com mais de 10 pés de manga. Então, no resultado aqui, eu tenho uma pessoa que só tem um e com dificuldade chupa só uma manga. Eu tenho um que passou dificuldades para plantar mais mangas, enquanto ele segurava, o outro se abastecia com todas as mangas que ele podia chupar. Mas ele criou aqui o seu próprio pomar. Hoje, esse tem muitas mangas, enquanto que o outro continua com uma só. Esse explorou desse, o que tem muitas mangas precisou explorar do outro. Então essa métrica não existe. Existe no governo. Porque o governo é o seguinte: você trabalha. Tem estudos que mostram que mais de 4 meses do ano você trabalha só para pagar impostos. Isso tudo vai para o governo. Aí o filho do Sérgio Cabral consegue cargo de 20 mil reais. Dentro do Estado é que está o sanguessuga. E não no mercado. Então, se algum dia você já ouviu que o rico, o liberal, o rico de direita, rouba do pobre, é porque eles não querem te mostrar o verdadeiro ladrão, que é o Estado. Esse sim, compra móveis de 400 mil reais, 11 móveis de luxo, usam aviões da FAB, fazem asfalto para 8 fazendas que conseguiram. Enfim, esse é o verdadeiro criminoso, o Estado. Então não se deixe enganar, não. Tá? Não se deixe enganar. Não é quem produz, não é o rico que tira do pobre. Essa equação não existe. E fique aqui claro para você entender. Tá bom? Falei demais, né? Cansou, né? Bora encerrar? Obrigado por tudo. Deus abençoe. Eu vou voltar no editorial, no quinto editorial, às 9 horas da tarde. Se você puder ajudar o nosso canal, compra o livro, adquire aí o nosso livro, 20 Regras para a Vida. É uma forma de você estar ajudando o nosso canal a se manter, a se sustentar. E aqui a gente às vezes traz algumas verdades que podem até ser doídas, né? Mas são reais, tá? São reais. É realmente o que acontece no nosso Brasil. Combinado? Obrigado por tudo. Deus abençoe. Espero vocês mais tarde um pouquinho. Abraço.